Olá, uma ótima noite para você, seja muito bem-vindo. Eu aqui, Joyce Hasselman, trazendo para você algumas das notícias do dia, com análise e opinião. Hoje, um jornal curtinho, o Jornal da Joyce aqui, gente, meio uma reunião e outra, mas eu não posso deixar você aí sem as informações de hoje. O Brasil deve recorrer à Organização Mundial de Comércio contra o tarifaço de Trump. É importante entender o que Trump fez e qual foi a jogada que Trump fez nesse momento e por que é ele quem mais ganha com tudo isso. O papel de Eduardo Bolsonaro como metralhadora giratória. E onde está Carla Zambelli, minha gente? Como é o presídio que abriga a pistoleira em Roma? Bom, gente, vamos lá. O Brasil vai recorrer à Organização Mundial de Comércio contra o tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump. Isso não quer dizer muita coisa, porque a Organização Mundial de Comércio não tem lá a grande força que já teve, já está mais enfraquecida, mas é um posicionamento menos radical que o Brasil toma. Se o Brasil, por exemplo, fizesse como o Lula disse há alguns dias que faria, levantasse para 6 num jogo de truco com Trump, levou essa discussão internacional para a mesa de bar, o Lula, o Trump poderia vir com mais retaliações. Já veio com retaliação em cima do ministro Alexandre de Moraes, que não tá nem aí com a paçoca, foi assistir o jogo ontem, ainda soltou um vai Corinthians, né? Tá nem aí com a paçoca, porque não tem bens nos Estados Unidos. Então, Alexandre está dando de ombros e está seguindo com o processo naturalmente, como deveria seguir como ministro do Supremo Tribunal Federal. E vai colocar, junto com a primeira turma, o Bolsonaro na cadeia. Isso é um fato consumado. Isso vai acontecer em setembro, tá? Meados de setembro, Bolsonaro deve estar iniciando o cumprimento de pena. Mas o fato é que o que o Donald Trump fez nisso? Ele agiu, gente, não como presidente dos Estados Unidos, mas agiu como o cara que fica na frente das câmeras, né, fazendo um programa, um reality ali de televisão. Foi assim que ele agiu. Ele primeiro soltou a bomba, pá, tarifaço no Brasil, 50%, tudo vai ser tarifado, deixou todo mundo doido, deixou a bolsa doida, deixou o dólar doido, né? A bolsa em queda constante, o dólar em alta constante. Então ele criou um caos absoluto no Brasil. Passado-se o tempo desse caos, ele veio com a medida propriamente dita assinada. A medida propriamente dita assinada já dava um tempo a mais para os exportadores brasileiros, ou seja, já não seria dia 1º de agosto, dia 6 de agosto. Parece pouca coisa, mas é muita coisa quando o assunto são essas negociações internacionais. Muito bem. Além disso, ele vem com uma lista gigantesca de quase 700 produtos que tem isenção do tarifaço. Então, ele vem, ele cria o caos, ele mesmo cria o caos, ele coloca um bandido na história, que na visão dele é o Alexandre de Moraes, que para uns virou herói. Ele coloca um herói na história perseguido, que na visão dele é o Jair Bolsonaro, que nem conseguiu capitalizar com isso, porque na verdade 34% dos bolsonaristas já dizem que a culpa do tarifaço é do Bolsonaro, então o próprio bolsonarista foi impactado com isso, né? E ele consegue depois vir como salvador da pátria quando coloca essa lista de isenções. Então ele joga um pouco de água na espuma desse chope, e deixa a coisa ficar mais palatável. O tarifaço ficou mais palatável, mais leve, né? E tem outros setores da economia que vão negociar aí ponto a ponto, né? Café, frutas, e que, assim, cá entre nós, os Estados Unidos precisam do nosso café, os Estados Unidos precisam de nossas frutas, então eles vão acabar reduzindo aí o tarifaço, não vai ter muito para onde correr. Os Estados Unidos precisam de nossa carne para fazer um hambúrguer, eles compram o dianteiro, né, do boi brasileiro, então eles vão acabar de alguma forma negociando, se não isenção total, mas pelo menos aí uma redução nessa tarifa. Então o Trump veio, fez a espuma que ele fez, taxou o Alexandre de Moraes de vilão, taxou o Bolsonaro de coitadinho, né, de perseguido, surfou na onda, trouxe o caos e depois veio como o apaziguador. É uma coisa que só ele sabe fazer, gente. Só ele sabe fazer. É o apresentador do aprendiz. É o apresentador do aprendiz jogando como o presidente americano. É isso que nós vimos de Trump aí nesses últimos dias e certamente terá outros capítulos aí dessa novela que não acabou. Como eu disse, em relação ao Alexandre de Moraes, ele deu de ombros para a lei Magnitsky, não tá nem aí, porque não atinge ele de maneira nenhuma.
Eduardo Bolsonaro. Gente, Eduardo Bolsonaro fez as pazes com o Nicolas depois de um tempo das duas crianças brigadinhas, porque o Nicolas não saiu em defesa de Eduardo Bolsonaro e do tarifaço aí contra o Brasil. Aí o Eduardo Bolsonaro foi lá e taxou o Nicolas, né, de traidor, aquelas coisas que ele sempre faz, né? E aí os dois resolveram fazer as pazes de ontem para hoje. Estão de bem as bonecas, né? Tá tudo bem com as meninas, tá tudo certo. E aí vamos ver por quanto tempo dura, né? Porque a metralhadora giratória do Eduardo Bolsonaro é incontrolável. É absolutamente incontrolável. Você tem aí o que aconteceu com o próprio Tarcísio de Freitas, que 2 vezes apanhou, né? Porque mereceu. Porque quem manda mostrar os fundilhos para Eduardo Bolsonaro, quem manda dobrar a espinha nesse ponto. O governador de São Paulo, o segundo homem mais importante do Brasil, não pode dobrar os fundilhos para um moleque sem vergonha daqueles, né? Um cara que é um picareta de 5ª categoria, que aqui no Brasil piava bem baixinho quando o nome era Alexandre de Moraes e que agora tá nos Estados Unidos, fica dando uma de machão. Alexandre, eu te desafio, é isso, é aquilo, porque você é um ditador. Vem falar pertinho, Eduardo Bolsonaro. Fala pertinho. Vem pro Brasil, bota o pezinho aqui, fala pertinho essas coisinhas que você fala aí nos Estados Unidos. Bem protegido, com os PICs, né? Debaixo da asinha do Trump. Vem falar o que você fala aqui, machão de teclado. Você é um frouxo, Eduardo Bolsonaro, eu te conheço. Você nunca teve coragem de me enfrentar. Frouxo, bundão da pior categoria. É isso que você é. Você não tinha coragem quando eu subi na tribuna e descascava com você e com seu pai, você não tinha coragem de olhar no meu olho, porque você é um covarde de 5ª categoria. E seu pai é tão covarde ou mais do que você. Covarde a ponto de xingar o Alexandre de Moraes, de fazer acontecer, e quando chega lá na audiência com o Alexandre de Moraes, você quer ser meu vice em 2026? Você quer ser meu vice? Covardão, chamando de sim senhor e não senhor. Vocês são isso, vocês são essa escória do mundo da política. A escória, o que tem de pior do mundo da política. Esses são vocês. Agora, Eduardo Bolsonaro, gente, está sendo visto, inclusive, pelo bolsonarismo mais raiz, esse que está mais próximo aí do ex-presidente, como uma metralhadora giratória incontrolável. É um tiro que saiu pela culatra. Esse é o Bolsonaro, esse é o Eduardo Bolsonaro, que tem dado tiro no pé e tiro no pé do Brasil. Eu espero que a farra dele acabe logo. Eu espero. Não tenho tanta certeza que acabará logo, quanto tenho certeza que acabará da Carla Zambelli. Carla Zambelli está no presídio, gente, nos arredores de Roma. Tá lá um presídio que é super lotado, mas não chega nem perto da superlotação do Brasil. Aliás, perto do Brasil, o presídio que a Carla Zambelli tá, gente, é um hotel 5 estrelas. Tem teatro, tem local de convivência, tem área verde, tem lugar para fazer atividade física. Olha, só falta ter massagista. Tem de tudo no presídio. Então, por isso a Carla Zambelli, entre outras coisas, está tão interessada em pagar a sua pena lá, né, na Itália e não no Brasil, onde a realidade penitenciária é bem diferente. Mas, Carla, você sempre defendeu que lugar de bandido é na cadeia, né? Que bandido bom é bandido preso, para não falar que na sua avaliação bandido bom é bandido morto, né? Então, você tem que encarar a penitenciária brasileira. Afinal de contas, você sempre defendeu que não tem essa história de mimimi, né? Não tem essa coisa de direitos humanos, que direitos humanos são para as vítimas, né? E não para os bandidos. Nesse caso, você é bandido, não é a vítima. Então, né, tenha coragem e assuma aquilo que você falou, né? Os direitos humanos são para as vítimas, as suas vítimas, Carla Zambelli, né? Que para você venha todo o rigor da lei, né? Olha, a gente calcula que de 4 a 6 meses Carla Zambelli vai estar aqui cumprindo pena no Brasil, já extraditada. E claro que isso depende da Itália. Muita gente diz, ai, como é que você sabe? Gente, não tem uma previsão que eu tenha feito de data que tenha errado. Questão de prisão de Carla Zambelli, questão de prisão de Bolsonaro, a questão das buscas e apreensões na casa do Bolsonaro, tudo que eu disse desde lá da tribuna da Câmara até aqui, tudo se cumpriu. Não sou mãe de nada, mas sei bem olhar a política por dentro e fazer as contas políticas, então pode contar que de 4 a 6 meses a pistoleira vai estar aqui no Brasil já com a outra condenação. Porque o Cássio Marques Nunes está com o pedido de vistas do processo em que ela já foi condenada, já tem maioria no Supremo, porque ela saiu, né, na tentativa de assassinato contra um cidadão nos Jardins em São Paulo, na véspera da eleição, armada.
Então ela já tem maioria para condená-la, então vai somar essa pena, ela vai amargar aí um bom tempo na prisão. Gente, Jornal da Joyce hoje muito rapidinho, porque eu tô trabalhando em novidades para vocês, novidades muito boas para vocês. Não esquece, curte, espalha, compartilha. Se você não tá inscrito nesse canal, se inscreve, ativa a notificação, gente, vamos que vamos. Beijo para vocês, até amanhã.